Olá, irmãos, paz do Senhor para todos. Eu sou o pastor William e nós estamos aqui para mais uma live, a história de um homem com Deus. Quero mandar um abraço a toda a União Masculina da Assembleia de Deus do Ano Bom, o MADAB, os nossos homens. Que Deus os abençoe abundantemente em Cristo Jesus. Agradecer o espaço cedido por nossa igreja, na pessoa do nosso pastor-presidente, pastor Felipe Beni, para que estivéssemos aqui produzindo esse trabalho e promovendo a palavra do Evangelho. Hoje eu estou aqui acompanhado de dois pastores ilustres, o pastor Sérgio Juliani, que é quem vai ser o entrevistado dessa live, e já nós estaremos apresentando a pessoa do pastor Sérgio, e também estou acompanhado do pastor Jorge Luiz, que vai cantar de maneira muito abençoada para nós, e Deus há de ser louvado. Nós vamos orar neste momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui e pedindo a Deus a bênção sobre a vida de todos aqueles irmãos que estarão durante essa live nos acompanhando. Querido Deus, bendito Pai, nós te louvamos por esta oportunidade que temos, Senhor, através dessa rede de comunicação, levar o teu evangelho, o testemunho, Senhor, de um homem que foi transformado pelo poder do evangelho. Ó Deus, te louvamos, Pai, porque isso é coisa que somente o Senhor pode fazer. Pedimos para que todos os irmãos, as pessoas que nos acompanham nessa live, sejam agora, Senhor, abençoadas por Ti e recebam, Senhor, de Ti, ó Pai, a palavra, a resposta, a bênção que tanto precisam. Fica conosco durante este período, nós oramos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós vamos entrevistar o nosso irmão e amigo pastor Sérgio Juliani. Pastor Sérgio Juliani, ele é casado com a nossa irmã Lucimara Monteiro. Ele é pai dos filhos Sérgio e Júnior, dois homens, já são homens, abençoados por Deus. E ele também é avô de 12 netos. Quando ele me falou a quantidade de netos, eu falei, pastor Sérgio, o senhor é um homem muito feliz e agraciado por Deus, né? Ele me passou os nomes aqui, e eu gostaria que ele falasse os nomes, né? Porque eu corro o risco aqui de deixar faltar algum. Eu gostaria, pastor Sérgio, que o senhor falasse os nomes para nós, dos netos, por favor. Amém. Olá, amados. Olá, amados. Graças a Deus. Essa oportunidade especial de estarmos aqui com os irmãos. Bom, eu estava aqui ouvindo o pastor falar, os filhos são Sérgio Júnior e Wesley. E o Sérgio me deu a Eduarda e a Kathleen, que é a primogênita, né, das meninas. O Wesley me deu a Ana Clara, Larissa, Serginho, Maria... Meu Deus! Sarinha, Nicolas... E agora o Basilinho, que é o último. Daqui para frente só bisavô agora. E o Basilinho. E eu tenho 3 netas aí adotadas. Né? A Caane, o Mateus e a... Agora me fugiu. Vocês veem que é tantos. Né? E a Emily. Então, tem aí 12 netos. Um por mês, um aniversário por mês. Fora 2 noras que eu praticamente criei. Me chamam de pai. Então, na família lá tem aniversário durante o ano inteiro. Ontem eu cheguei em casa de um aniversário, quando teve o problema do cachorrinho lá que eu estava comentando. Glória a Deus, glória a Deus. O pastor Sérgio, ele é dirigente da nossa congregação, que está ali na cidade de Rio Claro. Ele está lá como responsável desde setembro de 2020, cooperando para o avanço do Evangelho naquela cidade. E nós temos recebido notícias que os irmãos lá estão muito felizes, né, pastor Sérgio? A congregação está muito alegre e nós temos acompanhado a mão de Deus operando de maneira extraordinária naquele lugar. Nós gostaríamos já, nesse momento, de ouvir um louvor com o pastor Jorge. Pastor Jorge é o maestro aqui
do nosso coral, do departamento masculino, e também tem sido uma bênção para nós, e ele vai louvar a Deus nesse momento. É um prazer, pastor William, estar com você nessa tarde. Amém. Você é entrevistador dessa live. Amém. Está com o nosso pastor, Juliano, e tem sido bênção para nossas vidas. Glória a Jesus. Eu vou entoar esse louvor e que Deus fale ao coração dos amigos ouvintes. O amanhã, eu não sei o que virá, o que acontecerá. Desses sonhos tão diversos, amanhã será feito de sofrer, de delícias e prazer. O amanhã eu não sei qual será o futuro para você, se não se arrepender destas coisas tão errôneas. Glória a Deus. Qual será nesta vida o teu fim, se continuar assim? Venha logo para Deus. Como será o amanhã? Será feito de sofrer, de delícias e prazer. Qual será seu horizonte final? Como explicar eu proceder? A vida é um farol, resplandece a luz do sol, ou então fica sem brilho. Volte logo para Deus, deixa este mundo mal. Glória a Jesus. Venha ser como eu. Volte logo para Deus. Volte logo para Deus. Deixa este mundo mal. Venha ser como eu. Volte logo para Deus. Glória a Jesus. Você que está nos ouvindo e quem sabe está afastado, distanciado de Deus e do seu evangelho, ouviu este louvor neste momento, Deus está lhe convidando, volte logo para Deus. Pastor Sérgio, dando início às nossas perguntas, à nossa entrevista, nós gostaríamos de saber e conhecer como foi o seu primeiro contato com o evangelho. Pastor William, pastor Jorge, irmãos amados, nós tivemos uma experiência muito profunda com as coisas de Deus e inesperadas. Eu vou fazer uma edição, porque o nosso tempo também não é muito, e é muita coisa. Eu conversei com o pastor William. Então, um resumo mais detalhado de algo que eu jamais poderia imaginar. Aconteceu que eu vim de Santos, eu sou de Santos, São Paulo, eu vim para o Rio de Janeiro aproximadamente 15, 16 anos, e eu era jogador de futebol. Eu jogava no Santos, no infantil do Santos. E eu vim para cá para jogar no Madureira, no Rio. E posteriormente fui para o Bangu e posteriormente fui para o Botafogo. Estava de transferência para o Botafogo quando deu tudo errado. E eu não tinha ideia das coisas de Deus no sentido evangelho. Eu nasci num berço religioso, que cria em Deus, né?
comum no nosso país, mãe, avô, avós, né, familiares, e foi aí que eu cresci. Só que eu saí de casa muito cedo, eu fugi de casa. Fugi de casa, vim parar no Rio de Janeiro e vim justamente para jogar futebol. Eu havia passado pelo Infantil do Santos e vim para cá para o Infanto Juvenil do Madureira. E fiquei morando no Clube Madureira, fiquei lá morando. Tá? Depois eu fui para o Bangu, já para o Júnior do Bangu. Eu estava disputando campeonatos estaduais aqui. E eu era goleiro, e era um bom goleiro. Eu treinava muito, treinava até junto com os profissionais na época, treinava quase todo dia. Mas, como todo jovem, às vezes sem pai e mãe perto, educação, aquela coisa toda, né, vontade de dar um passeio, conhecer aqui, conhecer ali, eu recebi um convite de um dos jogadores da minha faixa, naquele tempo, para ir no bairro dele, conhecer, quem sabe, umas meninas para namorar. Enfim, sai um pouquinho, Juliane. Coisa de jovem, né? Coisa de jovem, Sai um pouquinho, Juliane, vamos lá e tal, conhecer. Só concentração todo dia, não tinha nada ali. Treino de manhã, treino à tarde, à noite dormir. E eu fui, num dias desses eu fui. E aí já fui num baile, na época tinha negócio de baile, comecei a chegar atrasado na concentração, comecei a chamar a atenção, mas eu era um bom goleiro, treinava muito, então tinha aí essas compensações. E lá um belo mau dia, vamos dizer assim, né, eu conheci mais alguns jovens, outras pessoas fora desse contexto, que eram conhecidos deles, mas que não eram jogadores. E ali eu tive a oportunidade de, por um momento de fraqueza, experimentar um copo de cerveja. Meu Deus. Algo que eu não tinha. Eu experimentei contra a minha vontade, só para não dizer que eu ia ficar para trás. Né? E eu gostava de Coca-Cola, meu negócio era Coca-Cola. E eu experimentei esse copo de cerveja, e eu fiquei embriagado com um copo de cerveja. E depois eu experimentei, logo mais tarde, na sequência, eu cheguei num momento que eles estavam fumando maconha. E eu fumei a maconha. E foi uma coisa assim, sem nenhum compromisso, mas eu fumei. E experimentei. E comecei a sair mais da concentração no final de semana, quando não tinha jogo. Eu comecei a dormir na casa de alguns desses colegas. Comecei a sair do meio. E ali eu comecei a conhecer outras pessoas. Conheci pessoas, me envolvi com pessoas. E quando a gente estava na faixa de infanto-juvenil ainda, nessa fase, naquela época, hoje fala sub-20, sub-18, sub-19, sub-14, sub-15. Na minha época era infantil, infanto-juvenil, juvenil, júnior e profissional. Então, nessa fase, nós não temos ali salários. E aí ganha o chamado bicho, cada jogo que se ganhar. Jogando Madureira não ganhava muito, não, né? Então, ganhava o tal do bicho, que é um prêmio. Então, a gente queria ter uma calça nova, uma camisa nova, e essas coisas estavam difíceis, né? Então, todo jovem gosta. E ali em Madureira tinha uma loja chamada Pier, não existe mais, não estou fazendo propaganda aqui porque não existe mais, que tinha essas roupas que os jovens usavam muito, eram umas camisetas e umas calças jeans na época. Calça jeans naquela época não era como hoje comum, não. Tá? Tinha até uma cidade aí muito conhecida que se despontou ali, que fabricou muito e tal. Então, o que aconteceu? Eu comecei a me envolver com más companhias, mas eram jovens de meio de bairro normal, só que não eram, assim, aparentemente criminosos, como a gente vê hoje, alguns jovens que já estão aí, que você percebe que é do crime. Eu conheci pessoas que estavam, assim, vivendo numa sociedade, mas eram criminosos. E eu não sabia, eles assaltavam bancos. Meu Deus. Ou seja, pastor Sérgio, como o salmista disse, né? Um abismo chama outro abismo. Chama outro abismo, eu até postei isso hoje. Um abismo chama outro abismo. E eu, em um determinado dia, um desses jovens, muito educado, filho de família de bem, eu estou ali sem família, eu estou quase convivendo com eles, né, na família deles, e eu me familiarizei, e ele chegou para mim e falou assim, ô fulano, eu tinha um vulgo, né? Ô fulano, um apelido. Não é bom apelido, Deus te deu um nome, né, é bom que se chame pelo seu nome. O negócio de apelido dá um problema sério, e o inimigo faz uma bagunça com o passar do tempo. Ele falou, fulano, olha só, tem um negócio aí muito bom e tal, me ofereceu uma proposta para um assalto. Eu, rapaz, o que é isso? Eu fiquei surpreso, nunca esperava aquilo. Aí ele falou, mas está apertado, é uma coisa rápida, é muito dinheiro, e nunca mais e tal. E eu fui. Passou uns 2 dias, eu pensei, caí nessa fraqueza, a sugestão dele foi muito
muito bem feita, algo que não prejudicaria ninguém. Atrativa, não é? Atrativa, que não tinha violência, nada. E eu acabei cedendo, fui e fiz o assalto com ele. E foi do jeito que ele falou. Foi como tirar um doce da mão de uma criança e ela nem ficar zangada. Foi uma coisa assim extraordinária. E eu pensei que ia ficar naquilo. Passou uma semana, a polícia descobriu quem foi, e ele já era conhecido e eu não sabia. Eu não sabia da vida dessa pessoa. Meu Deus. E avisaram, ó, tem uma pessoa que está andando com ele. Eu, de bobeira, me pegaram. Me pegaram, naquela época, era a época que estava ali a Lei de Segurança Nacional, eu fui para o primeiro pau de arara, estava comentando aqui antes da gravação com o pastor, tomei muito choque, quase me mataram. E foi muito triste aquilo. Eu fiquei uma semana preso. Para quem treinava, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, estava no clube, sumia assim, era uma coisa difícil. Qualquer coisa no clube era banido, ainda mais nessa fase, né, da juventude. Eu, quando saí da vadiagem, que me deram uma vadiagem, não tinha nada para me atuar, fiquei uma semana preso. Quando tiveram que me botar para fora, depois de terem tentado me matar de madrugada. Pastor Sérgio, tem muitos irmãos que não conhecem esse termo que o pastor usou agora, porque é um termo antigo. Você pode explicar melhor Qual o que termo? é isso? Esse termo vadiagem, né? Você foi Então, implicado sim. nessa infração. Na década de 70 e 80, quando eu prendi uma pessoa para querer levar ela para um interrogatório, para alguma coisa, e não tinha um delito, o que eles faziam? Davam a vadiagem. E a vadiagem era mediante a você não estar trabalhando, não ter a carteira assinada. Hoje a polícia te para, pede identidade. Naquele tempo pedia a carteira de trabalho. Todo trabalhador andava com a carteira de trabalho no bolso. Então eu era menor. E me levaram para uma delegacia que eu não podia estar. E como eu era um atleta, eu tinha um corpo avantajado, né? Então não parecia que eu era menor. Então me bateram muito, e não tinha como fazer nada, me deram uma vadiagem. A vadiagem era um artigo naquele período que autuava uma pessoa por uma semana por ela não trabalhar. Isso durante muito tempo foi questionado, porque não tinha tanto emprego, e isso caiu futuramente via política. Mas era isso que acontecia. Eu fiquei uma semana naquela vadiagem, né? Eu fui para uma tortura que no dia que eles me pegaram, me torturaram tanto que eu quase morri. E eles me separaram numa cela isolada e de madrugada me levaram para me desovar. Naquele tempo tinha um chamado Mão Branca, que eram matadores de madrugada. Era uma época que isso, se alguém for pesquisar, vai ver isso lá atrás. Os jornais anunciavam isso todo dia. E quando eu fui ser levado para essa morte de madrugada, tinha uma blitz da Polícia Militar, e era civil que estava me levando, e eles pararam o carro, todo mundo se identificou como policial, um major, um escuro alto, viu como eu estava, perguntou para o policial, olha, você vê lá o que vai fazer na minha área aqui, eu não quero alteração. E aí eles saíram dali e falaram, não dá mais para fazer um negócio. E me autuaram na vadiagem. Uma semana depois que eu saí da vadiagem, eu não retornei para o clube. Fiquei com vergonha, o que eu ia explicar? Ou seja, o inimigo ele armou, não é, um jeito de lhe prender naquela situação. E me tirou de uma carreira promissora, porque eu já saía na capa do Jornal dos Esportes, na época que era um jornal cor-de-rosa, os mais antigos vão lembrar, que mostrava os jogos de futebol, tanto do profissional quanto dos júniores, que faziam as preliminares no Maracanã, antes do jogo do profissional. Eu estava muito bem, eu era um excelente goleiro, e treinava muito. E eu me desviei, me perdi. E quando eu saí dessa vadiagem, dessa delegacia, em Nilópolis, que nem existe mais ela onde está hoje, eu voltei para a região desses amigos para avisar os nomes que eu ouvi lá, que eles estavam atrás. Meu Deus. E fiquei com eles. Dali para frente comecei uma vida de crime. Assaltos a bancos. Na década de 70 e 80, nós começamos a assaltar bancos, muitos bancos. Qualquer pessoa que for buscar lá atrás vai ver, todo dia, de segunda a sexta, era 10, 15 bancos, todo dia no centro do Rio de Janeiro. Todo dia. 10, 15 bancos todos os dias. Durante um período de uns 5, 6 anos, depois não deu mais, o policiamento aumentou e tanta coisa, aí eu fui para o tráfico. Os maiores tempos que eu fiquei no crime foi no tráfico de droga. Aí conheci esses nomes famosos da década de 80 todo, convivi com eles, participei de guerras, trabalhei com muitas armas modernas,
comecei a vender muitas armas, comecei a ficar em cima de morro uma semana. A minha Meu esposa, Deus. que eu conheci nesse período Sim. lá de futebol, que não sabia quem eu era, acabou descobrindo, mas aí nasceu meu filho Wesley, e ela foi Já uma estava companheira envolvida, nesse né? tempo todo. Nesse tempo todo, ela nunca usou nada, sempre foi contra eu viver nessa vida. Ela falava comigo assim: Sérgio, eu quero. Eu me chamava pelo vulgo, eu era só chamado pelo vulgo. A gente vai para baixo de uma ponte morar, mas eu não quero que você viva nessa vida, não, eu quero te dar uma boa vida e tal, e era muito dinheiro. Sim, né? sim. E quando eu estiver bem, eu largo tudo, Meu porque a minha Deus. vontade, a minha ideia naquele tempo, pastor, era, chamava se levantar e sair disso. Eu não tinha planos como hoje, você vê esse pessoal que Sim, sim. fica, não. A ideia era outra. Agora, pastor, eu acho que é importante o senhor ter citado essa vontade que o pastor possuía, né, de melhorar de vida. Porque nessa intenção, o pastor acabou se afundando mais na condição em que estava. Porque, no final das contas, a melhora nunca chegava. Era mera ilusão. É mera ilusão. É mera ilusão. É mera ilusão. Não mudou nada. Não mudou nada. E aí, a pergunta, né, que é importante nós fazermos, porque a gente vê na sua vida hoje aquilo que Paulo disse em Romanos 5,20, né, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Né? E a pergunta é, como foi que Deus entrou nessa história? Bom, então, depois de 16 anos nesta vida, tentando se levantar, levanta, cai. Eu fui dono de granja, eu tive propriedades aqui em Volta Redonda, tudo aplicado ao tráfico. Sim. Granja de frango, quando começou a rica, eu já estava com a granja lá em Erides. E a minha ideia era essa. Como é de outros traficantes hoje, que conseguem uma quantia muito grande de dinheiro, e aí vai para o norte, vai para não sei para onde, aí passa um tempo, prenderam o traficante lá em tal lugar, ele estava tentando esse mesmo expediente. Sim. Só que não tem como, é um dinheiro, maldito, é uma vida maldita, não tem nada de bom e você perde tudo depois. Sim. Então, nesse intervalo, aliás, nesse percurso, depois de 16 anos, eu fiquei uns 4 anos na vida do assaltos, só assaltava banco. Nós éramos contra quem assaltava trabalhador, não tinha celular na época, nem viviam nessa época, entendeu? Era, quem tinha que assaltar, só assaltar banco, coisa que tem muito dinheiro, a ideia é que tinha seguro, e aí ninguém perdia, mas é tudo errado. E eu fui para o tráfico, no tráfico eu fiquei 12 anos, então total 16 anos. Só que nos últimos 2 anos do tráfico, eu me viciei em cocaína. Meu Deus. Eu fiquei em cima de um morro no Rio de Janeiro, muito famoso, Sim. e ali eu me tornei um grande, poderoso, entre aspas, e cheirei muita cocaína. E como tinha muito, eu lidava com toneladas, né? Eu cheirava cocaína, não cheirava o pó que vende, eu cheirava cocaína. E eu fiquei de uma forma muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Às vezes a minha esposa ia me buscar no morro com segurança, né? Uma semana lá. E mais de 200 homens lá, leva o patrão, a gente não está aguentando mais, está em sinal vermelho aqui o morro, uma semana, ele não sai, não descansa, ninguém pode sair para descansar, as escalas estão dobrando, era uma coisa de doido, eu dava curso de guerrilha, entendeu? Porque eu tenho formação de curso de guerrilha, né? Então eu dava curso de guerrilha, ficava que nem um louco, com 30, 40 homens da minha segurança pessoal, fora aquela turma toda que segue, que é o bonde, né? E aí, quando eu tive umas três overdoses, fui levado para o hospital. Um foi aqui em Barra Mansa. Me levaram para a CSN, para o Hospital de Volta Redonda. Ali eu me despedi dos meus filhos. Eu pensei que eu ia. Eu estava vendo o aparelho e o coração falou assim... Meu Deus. Pastor Sérgio, então, apesar da sensação de poder, o que na verdade estava acontecendo é que cada vez mais o pastor estava escravo daquela situação. Fundo do poço. Fundo do poço. E dentro desses últimos 2 anos, um dia, eu deixava a minha família fora de lá. Sim. Eu tinha a granja aqui, eles ficavam aqui. Sim. E eu ficava no Rio, quando eu ia para lá. Sim. Eu ficava no comando lá dessas coisas. E um dia eu falei, filho, eu estou indo para o Rio. E eu estava sentado na mesa da cozinha assim, ela olhou para mim e começou a chorar. A minha esposa era do espiritismo. Entendi. Mas brabo mesmo, sabe? Entendi. Mas uma pessoa excelente. A gente falava que tinha que ter para fechar o corpo, né? Então vivemos muito nesse meio. E ela disse que estava almoçando comigo e olhou assim e não me viu. Meu Deus. Depois de tantos anos, ela falou assim, ele não volta mais. Meu Jesus. Não volta mais. E eu não voltei.
Eu desci, eu ia para o Rio às quinta, sexta-feira e ficava até domingo e voltava. Entendi. Eu, às vezes embalava, ficava uma semana. Ela tinha que descer para casa da mãe dela, ficar lá com as crianças, e parava colégio, tudo. Sim, sim. Era escravidão. Aí nesse dia eu fui para o Rio, fiquei lá, fiquei até a segunda-feira, não voltei no domingo. Porque tinha um compromisso de um pessoal que vinha de fora, eu tinha que estar na localidade na segunda-feira. Entendi. E segunda-feira eu não ficava. Segunda-feira eu não estava mais. Segunda em diante, geralmente os patrões não estão na localidade, não adianta Sim. que eles não ficam. Tá? É sexta, sábado e domingo. Depois sai, não fica. Ficar é um risco. Quando chegar numa área que a segurança está muito grande, o patrão está. Entendeu? E aí, nesse dia, eu sofri um cerco. Meu Deus. Eu sofri um cerco. E por causa desse compromisso, eu tive que me entregar para que não houvesse uma resistência, por causa de quem vinha de fora não podia encontrar esse problema. Eu tinha que tirar aquilo da área. Sim. Eu entendi que, como em algumas outras vezes, numa rendição minha, tudo ia ficar acertado depois, via Sim. alguns meios que existiam, e ainda existe, né, em todo o tempo, né? Sim, A corrupção sim. é sistemática, né? É verdade. Só que naquele dia a ordem era execução. Meu Deus. A ordem era para me executar. Mas houve uma situação tão poderosa ali que não foi possível a minha execução e foi feita a minha prisão. Por isso que num outro trabalho é dado o nome Preso pelas Mãos de Deus. Ou seja, Deus, durante a sua trajetória, não é, foi lhe dando livramentos, porque hoje o pastor tinha de estar aqui. É. E nesse dia que a minha esposa viu que ela não me viu na mesa, na frente dela, eu sumi, Sim. ela disse que quando eu viajei, ela virou e falou assim: Deus, você existe. Nós somos ricos, nós temos tudo, mas não temos paz, eu não tenho meu marido e acho que ele não volta mais. Meu Deus. Isso ela pode falar num testemunho que se eu quiser aqui Sim. qualquer hora. E Deus mostrou para ela com a minha prisão naquele dia. Porque a minha prisão naquele dia foi para nunca mais. Glória a Deus. Eu fui para uma delegacia, cheguei lá, achei que ia ter, né, as conversas, não teve conversa nenhuma. Veio o secretário de Segurança do Estado do Rio de Janeiro dizendo assim: você era um dos 10 da lista que nós tínhamos que tirar. Já está muito tempo. Sim. E tu crê em alguma coisa? Eu falei um montão de bicho que eu servia, né? Sim. Pois é, tu agradece a eles aí, a quem mais você quiser, porque tu não era para estar aqui, não. Meu Deus. E ali preso, com 1 semana, 2 semanas, entrou um pastor lá e falou de Jesus numa visita. Glória a Deus. Falou Como é de Jesus numa importante. visita. Mas eu estava cheio de demônios, pastor William. Eu estava cheio de demônios. Eu estava espumando sangue na boca. Eu estava com uma lista de uns 30 pessoas para executar. Eu me lembro como se fosse hoje. E eu era uma pessoa, assim, se eu entrasse numa guerra, era muito perigoso. Entendi. Sabe? E aí tinha um rapaz lá que eu conheci na cela, e a minha esposa estava aqui, ela só podia me visitar assim de 15 em 15 dias, por causa da, né, distância, criança, sim, e tal. Sim. E aí ele falou assim: vamos na minha visita. Eu falei: que isso, eu vou na tua visita, vou incomodar? Não, vamos lá, você vai conhecer minha família, minhas irmãs, nós somos tudo aí no segmento. Ganhei tudo para Jesus depois, pastor, isso é um testemunho. Aí eu falei: tá, vamos lá. Sentei com eles lá, fiquei conversando, e eles lá, fiquei quieto. Né? A mãe dele, falecida, as irmãs conversando, eu ali, esse é o fulano, meu amigo, está lá com a gente na cela, esse é o patrão. E eu era o patrão. Sim, né? Sim. Aí, daqui a pouco, uma senhora levantou lá do canto, na visita, ninguém faz isso em visita de preso, ela levantou uma senhora e veio na minha direção. Meu Deus. Essa senhora veio e falou assim: como é seu nome? Eu olhei para ela assim, meio sem jeito, falei: meu nome é fulano. Ela falou: não, o seu nome. Eu falei: eu vou. Sim. Ela falou: o seu nome. Eu falei: meu nome é Sérgio. Ela: Sérgio, eu não lhe conheço. Mas eu quero falar uma coisa para você, me perdoe, eu não quero incomodar a visita, mas eu preciso falar isso para você, porque eu estava sentado ali e Deus falou comigo. Jesus mandou dizer que vai mudar a tua vida e a tua história. Meu Deus. Pastor, na hora me deu vontade de xingar a mulher. Porque eu achei que era um desaforo dela vir interromper ali a visita, né? Sim. Aí eu falei: meu Deus, esses religiosos, esses crentes. Naquela época, não tinha igreja igual tem hoje, não, sim, sabe? Sim. Eu falei: minha senhora, eu estou na visita que a senhora está incomodando. Ela: não, mas eu tenho que falar isso para você. Jesus vai mudar a tua vida. Eu falei: tá bom, senhora, tá bom. Ela voltou para lá. Era uma obreira de uma igreja aí. Mãe de um pastor que estava em Portugal. Eu não sabia, fui saber depois. Sim. Falei: caramba, pô, João, esses crentes aí, não sei o quê.
Aí saí dali. Daqui a pouco ela voltou e falou a mesma coisa. Não tinha Bíblia na cadeia naquela época. Sim. Hoje tem muita. Só no ano antes da pandemia, nós doamos 2.000 Bíblias no presídio. Que bênção. No ano antes da pandemia. Os 2 últimos anos, 5.000 Bíblias novas. Glória a Deus. Nós doamos lá, nas unidades prisionais. Eu sou capelão lá. E aí eu falei, poxa, essa mulher, não sei não. Ela me perturbou. Aí fui para a cela e tal. Na outra semana saí, veio o pastor que estava com ela, da igreja dela. Falou, rapaz, você tem uma Bíblia lá dentro? Eu falei, não tenho não. Falou, você medita em João 14:6. Aqui na palavra de Deus diz, eu não vou precisar abrir agora não, você conhece, não, você anota aí, tá, para a gente não tomar tempo. João, Evangelho 14:6. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Jesus. Eu nunca tinha ouvido falar isso. Nunca tinha ouvido falar. E ficou na minha mente aquilo, eu entrei para a cela depois e fiquei querendo saber onde estava isso, que eu não guardei capítulo nem versículo. Sim. E nem sabia de nada disso. Eu chamei o João, que tinha um Gideãozinho daqueles antigos, que não era Gideão na época, né? Uns pequenininhos. O João, aquela mulher falou, está na minha cabeça, o negócio está martelando a minha cabeça aqui, está perturbando. Você sabe onde está isso ali? Ele tomava uns negócios para dormir lá, umas comprimidos, que ele tinha problema. Falou, vê aí, procura aí. Meu Eu Deus. peguei aquele livrinho, pastor Jorge. Sábado, na cadeia fechada, sentado na cela, eu tenho essa foto lá que tiraram lá de dentro. Sim. Eu comecei a procurar. Aquele livrinho começa, se não for a memória, não sei se até hoje é isso, mas ele começava com Salmo, Isso. depois ia para Provérbios, depois ele ia para Mateus, né? Ele pulava os outros. Sim. Mateus, Marcos, Lucas, João e Apocalipse. Para mim achar João 14:6, eu tive que ler isso tudo. Praticamente todo. Quando eu cheguei em 14:6, eu já estava aceitando Jesus. Como é que Deus é poderoso. Sem saber que eu estava aceitando Glória Jesus. a Jesus. Glória a Deus. Aí, quando abriu a cadeia na segunda-feira, eu procurei a carceragem, chamei o carcereiro. Cadê aquele pastor que esteve aqui? Não, ninguém sabe, tinha tanta gente na visita. Dá um jeito de achar ele aí. Eu ainda estava naquele homem, né? Sim. Eu quero saber que ele tem que explicar isso aqui para mim. Não é? Ele vai ter que explicar. Aí arrumaram um jeito, conseguiram chamar o pastor. Que O bênção. pastor veio com uma sabedoria de longe, que ele estava numa visita lá, que chamaram ele. Sim. Disse, pois não, Sérgio. Eu falei, o senhor me explica isso aqui, que eu fui da igreja. Quer dizer, eu não fui da igreja, eu sou de uma religião há muito tempo, eu já abandonei, mas eu aprendi isso assim. E ele ficou ouvindo com maior educação. Com maior educação, ele ficou ouvindo quando eu parei de falar, que eu falo bastante, viu? E hoje falo muito a palavra de Deus. Mas sempre falei. Né? E como goleiro, eu era capitão, falava com os jogadores e tal, no tráfico, comandava. Aí ele escutou, quando eu terminei de falar tanta coisa, ele só me respondeu assim, Sérgio, o salmista, no Salmo 37:4, ele diz assim, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará o desejo do teu coração. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Glória a Jesus. Ele só falou isso para mim. Ele não condenou minha religião, ele não criticou o que eu é, nada, uma sabedoria muito grande. E me deu uma Bíblia. Meu Deus. E essa Bíblia, na época, não tinha essas Bíblias aqui. Ó. Sentado no meu gabinete lá, eu tenho umas quase 30 Bíblias. Era uma Bíblia, eu tenho ela até hoje, era pequenininha e... Presta aqui, pastor Jorge. Desse tamanho aqui, só que a capa era quase de madeira. Era dura. Era dura mesmo. Bem dura, né? É. E eu peguei, e eu quando voltei para a cela, eu falei, me deu uma vontade de ler, e isso eu estou 15 dias preso, com uma lista de um montão para fazer coisas ruins, né? Cheio de ódio, querendo sair de lá, aguardando o habeas corpus, porque eu não tinha ideia que eu não ia sair mais. Para mim, a qualquer momento ia chegar o habeas corpus. Estava sendo gasto muito dinheiro. E eu fui ler. Meu Deus. Em 11 dias... 11 dias? Não, em um mês e 11 dias, perdão, tem muitos anos isso, eu li a Bíblia toda. E chamei o pastor e falei, eu preciso ser batizado. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O seu contato, então, com o Evangelho foi extraordinário, Eu né? me converti lendo a Bíblia. Profundo Não e houve maravilhoso. culto, não houve apelo, não nada. Eu dentro da cela, peguei de curioso, vou ler isso aqui. Só que eu falei, eu não sabia, né? Eu fui por sorte, né? Que era a minha... Sim, né? Aquelas sim. coisas antigas. Abri em Apocalipse. Meu Deus. Comecei lendo em Apocalipse. Só que à medida que eu fui lendo, pastor, parece que Deus abria um negócio assim, eu ia vendo. Quando terminou o Apocalipse, eu falei, não, eu tenho que começar do começo. Fui para Gênesis. Quando eu comecei Gênesis, né, hoje eu sou do corpo docente, né? Sim. Da teologia. Quando eu comecei
ler ali Gênesis, Deus me mostrou, assim, me deu visão do que estava acontecendo entre o Bereshit ali, né? Sim. Entendeu? E os acontecimentos daquele momento que Moisés foi revelado lá no Sinai e escreveu no capítulo 1. Sim. Olha, eu estava numa cela de 10 que tinha 30, e todo mundo fumando, todo mundo usando cocaína, todo mundo jogando baralho, coisa de cela, e eu no canto lendo aquilo, e todo mundo ficava olhando para mim, porque eu ainda era o homem, o bambambam, e eu lendo, e o pessoal, você não vai comer? Eu li a Bíblia 12 horas por dia e não comia. Eu estava jejuando sem saber o que era jejum. Você está entendendo? Não entendendo. Coisas assim que foram acontecendo, foi um mês. Com um mês eu saí de dentro da cela. Eu não ia para o banho de sol. Acabei de ler a Bíblia. Comecei a falar para os outros do que eu estava lendo. Comecei a mandar bilhetinho para as outras celas. Estava morrendo gente naquela cadeia, parou de Parecido com a situação da mulher samaritana, né? Sim. Jesus encontra com ela no tanque, Sim. Jesus lhe anuncia o evangelho, Depois ela vai. E logo em seguida ela volta para anunciar aos seus irmãos aquilo que ela achou em Jesus. Só que acontece comigo, eu não estava convertido. Eu estava interessado no que eu estava lendo e achando fantástico. Aí o que eu fazia? Eu tive a ideia de ler os salmos todo domingo, os 150 salmos. Eu lia 30 de 6 às 9, 30 de 9 a meio-dia, 30, eu não durava esse tempo todo, mas eu tinha esse período. 30 de meio-dia às 15 e 30 de 15 às 18. Todo domingo, que era trancado as celas, né, não tinha banho de sol, eu lia os 150 salmos. Então eu comecei a ter a necessidade de mandar bilhetinho para as outras celas, que era chamada Teresa, que era uma corda, e ia. E assim eu estava evangelizando sem saber que eu estava evangelizando, eu não tinha essa ideia. Sim. E quando eu senti foi uma luta muito grande dentro de mim, porque eu senti um impulso assim, vai lá fora e fala, vai lá fora e fala, vai lá fora e fala. No banho de sol, eu não saía para o banho de sol para jogar uma bola. Poxa, eu era jogador, eu gostava, não saía, não tinha mais desejo. Eu saía todo mundo, quando abria banho de sol, eu ficava lá dentro. Umidade, mofo, eu ficava lá dentro. E Bíblia, a pessoa, você vai ficar louco esse negócio aí, tal. Eles não entendiam o que estava acontecendo, respeito, né, porque pastor? eu tinha um nome a zelar, né? Que eles achavam que eu tinha um nome a zelar. Aí, um dia, eu falei assim, o que eu vou fazer? O que eu estou fazendo? Eu estou ficando louco? Esse negócio de crente, eu estou ficando maluco. E tal, minha esposa vinha me visitar, eu já começava a falar da Bíblia para ela, e a minha esposa estava dentro daqueles negócios. Minha esposa chegou a cuspir na Bíblia. Ó, meu Jesus. Você está ficando louco? Eu estou lá fora matando isso, matando aquilo, fazendo não sei o quê, sacrificando não sei o que lá. Eu vou no juiz, sou humilhado, eu venho para cá, vou para lá. Estou gastando dinheiro que você está aqui, negócio de Bíblia, de que você está doido. Ela falava isso, mas não entendia. E eu estava perdendo também o controle. Sim. E esse amigo da Biblinha lá, o João Batista, eu lembro dele, né, que era de um caminho lá, ele falou, não, fulano, você não pode fazer isso não, você vai perder a sua esposa, você vai ficar sem visita, vai acabar, como é que vai ser para você? Aí eu comecei a escrever cartinha para ela. Sim. Nas cartinhas eu botava versículo para ela ter que procurar. E Deus estava fazendo um processo na vida dela lá fora. Glória a Deus. Bem? E Glória aí a Deus. eu fiquei em pânico dentro da cela um dia, me deu pânico. Falei, tá, eu estou ficando maluco, o que eu faço? Aí eu falei assim, Deus. Eu não tinha ideia de Pai, Filho e Espírito Santo. Eu podia até falar, mas não tinha. Falei, Deus, é o Senhor mesmo que está falando esse negócio comigo? Eu estou ficando fanático? Aí fala comigo aqui. Não é uma forma que nós usamos, nós até corrigimos, abrir a Bíblia, ler e falar que Deus está falando aquilo ali. Tá bem? Mas naquele momento foi o que Deus fez comigo. Sim. E eu abri Ezequiel 3. Glória a Jesus. Eu abri assim, mas tem que ser... Eu joguei a sorte. Ezequiel capítulo 3. Eu abri o Ezequiel capítulo... Abri assim, cadê Ezequiel capítulo 3? Era o próprio Deus, né, pastor Sérgio? A Bíblia de estudo tem muita página, coisas, né? Aí Deus falou assim comigo aqui. Olha, ainda fiz assim, Geel. Botei o dedinho. Meu Deus. Botei o dedinho. Um homem com 28 homicídios. Sim. Sentei com 28 homicídios. Meu Deus. Era chefe do tráfico. Sim. Estava com mais de 300 anos de cadeia, de reclusão para puxar. Vindo para minhas costas. Mas Deus é poderoso. Botei o dedinho aqui. Quando abri os olhos assim, eu fiz assim, ó. Disse-lhe mais, filho do homem, coloca no coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, Glória e ouve-as com teus ouvidos.
Glória a Eu Deus. estava um mês lendo a Bíblia, estava tudo na minha cabeça, coisa nova. Falei, não é isso não é verdade, não é possível. Fechei a Bíblia, falei, bom, se for mesmo, o senhor vai confirmar. Abri de novo, pum, botei o dedinho. No mesmo texto. Quando eu botei o dedinho, versículo 11. Eia, pois, vai aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e ele lhes falará e lhes dirá, assim diz o Senhor Deus, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Eu falei para esse pessoal o quê? Tudo bandido. Deus falou comigo aqui. Eu levantei num impulso, entrei no meio do banho de sol, todo mundo jogou bola. Pessoal, todo mundo parou. Que bênção. Todo mundo parou, porque eu ainda tinha aquele nome, é recente. Sim, sim. Todo mundo parou. Eu tenho uma coisa para falar para vocês aqui. Está todo mundo enganado. Aí comecei a falar do meu jeito. Está todo mundo errado aqui, a gente errou. Está todo mundo errado. Meu Deus. A gente se perdeu, mas tem saída. Glória a Jesus. Eu descobri aqui que tem saída. Meu Deus. Pastor Sérgio. Eu tinha achado João 14,6. Sim. E qual é a saída? Jesus Cristo é o caminho, é verdade. Irmãos, começou um trabalho dentro daquela unidade. Eu tenho jornais gravados, tenho fita de vídeo, que hoje não é mais gravada. Sim. Glória a Deus. Olha, eu ganhei o delegado na unidade prisional da delegacia para Jesus. Glória a Deus. Eu evangelizei o juiz que me condenou. Glória e a Deus. Ele derrubou toda a pena para poder me condenar. Sim. Um ano e pouco depois, quando veio o libelo. Sim, sim. Sabe? Começou a haver culto ali dentro, teve congresso ali dentro, cantores famosos bênção. evangélicos foram para lá. Eu tenho tudo gravado. É um histórico. Jornais, na época, era o Dia, que era grandão, agora é pequenininho, nunca mais vi jornal, né? Eu tenho a foto na capa de domingo, que todo mundo lia, meu rosto. Sim, sim. Uma grande igreja daí, que é um pastor dessa igreja, que falou para mim de Jesus. É uma grande igreja aí, né, meio pentecostal. Eles têm um jornal. Sim. O meu rosto está na metade da capa do jornal, que hoje não serve mais para isso, infelizmente. Sim, mudou a direção, né? Sim. Mas tá lá, eu tenho esse jornal, tá lá plastificado, e eu fiquei ali 1 ano e 4 meses. Olha só, eu pensando que ia embora. Eu fiquei 1 ano e 4 meses ali dentro. Deus me deu mais de 5.000 almas. Glória a Jesus. Eu hoje tenho assim, né, por ter me envolvido, tenho pastores fora do país, que eu ganhei há mais de 30 anos lá dentro, nessa faixa de tempo, dentro daquela unidade. Pastores da nossa convenção, pastores presidentes da nossa convenção confradesca. Pastor Sérgio, nesse testemunho, então, nós confirmamos aquilo que Paulo disse em Romanos 1,16. Sim, o Evangelho é poder de Deus para a transformação. E eu não me envergonho dele. Sim. Só que eu estava querendo saber o que ia fazer. Pô, eu sou bandido, estou aqui, bandidão. Eu comecei a ler esse negócio, estou querendo falar, o que tem nessa... Só que o que acontece? Os últimos 2 anos meus do tráfico, eu comecei a usar droga. E hoje, dificilmente um dono, um gerente, usa droga. Sim. Entendeu? Então não poderia usar. Isso foi que me arrebentou. Eu estava cheirando muita cocaína. Eu estava perdendo, eu ia morrer. Sim. Deus me resgatou. Sabe? Eu ia morrer. Comum forte. E eu estava dentro da célula, eu fumava 3 maços de cigarro por dia. Eu, de um dia para o outro, o senhor me limpou de 20 anos disso tudo. 16 anos, na verdade, né? Os outros 4 anos era jogador, saía da biquíni, umas coisinhas poucas. Então, era uma coisa assim, um milagre que aconteceu na minha vida, que eu custei eu mesmo acreditar. Sim, e um dia eu mandei chamar o pastor. Falei, pastor, eu preciso ser batizado. Glória eu descobri a Deus. na Bíblia que eu preciso ser batizado. Glória a Deus. Nós vamos te batizar. Nesse dia foi feito um grande evento. Maravilha. Foi filmado na televisão. Glória a Jesus. E depois que eu me batizei, eu chamei minha esposa e falei, eu não toco mais em você. Eu já tinha 2 filhos. Sim. Você está louco? Aí, não, enquanto a gente não casar, glória a Deus. Prepararam o casamento. Meu casamento foi filmado ao vivo. Saiu na televisão. Que bênção. Eu tenho lá gravado. Minha esposa como é que Deus faz as coisas? Vestida, sim. E depois que eu me casei com ela, ela já estava passando luta lá no negócio dela. Entendi. Aí um dia eu orando, falei, Senhor, mostra para ela que aquilo ali é um inferno. Sim. Depois ela me contou o que aconteceu depois, né? Ela disse que chegou lá um dia lá e o negócio pegou ela, arrebentou ela. Aí depois, quando o negócio foi embora, o chefão lá chegou e falou, toma jeito aí que o fulano falou que se você não andar na linha, ele vai continuar mantendo o fulano lá. Aí ela falou, como é que? Então são eles que estão prendendo meu marido.
longe dos meus Meu filhos. Deus. Ela arrancou aquilo tudo e jogou, Os nunca olhos mais. foram abertos para o engano que ela estava vivendo. Um dia, pastor William, se o senhor quiser fazer isso na área feminina, minha esposa tem um testemunho muito forte nisso aí, a irmã Lucimara. Sim. Aí ela falou, então é isso que está acontecendo? Ela disse que ele arrancou aquilo tudo, jogou e falou assim, eu quero ver se isso aí é mais forte do Deus que o meu marido está falando para mim. Meu Deus. Glória a Jesus. Natal, próximo Natal, na visita do Natal, que é uns dias antes do dia Natal, né? Que ela chegou na cadeia, ela falou assim, eu não aguento mais. Ela falou assim, como é que pode eu estar vivendo esse inferno lá fora, eu chego aqui, só tenho paz quando eu venho na cadeia te visitar. Meu Jesus. Ela disse que via paz em mim. Sim. Aí eu Mas o pedi pra Evangelho promove a paz. ela, a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento. Aí ela sentou aqui nesse colo aqui, chorando, eu falei assim, o que falta para você? Por que você não experimenta a paz desse Cristo que eu já estou aqui um ano e pouco servindo? Meu Deus, glória a que eu Jesus. me tornei dirigente lá sem saber nada de dirigente, eu saía pregando que nem um maluco, né? E ganhei policiais, e ganhei diretores, e ganhei, Glória a mas Deus. Deus fez coisa ali tremenda, que tem experiências aqui fantásticas. Aí ela se rendeu a Jesus no meu colo, foi para o meu presente de Natal, Meu preso. Deus. Oh. Ela aceitou Como é que Jesus. Deus faz, né? Pastor. Estava preso fisicamente, mas as cadeias do pecado, do vício, do tráfico, não é? Da culpa, já haviam caído por terra e agora Jesus reinava na sua vida. E como eu tinha um nome naquele tempo, um vulgo naquele tempo que era de força assim na área da criminalidade, do tráfico, tipo assim, eu fui o que puxei o bonde. Sim. Porque quem se convertia em cadeia era micharia, gente que tinha uns crimes lá brabo que a própria bandido não aceitava. Mas quando pegou um cabeça, Sim. os outros cabeças começaram a vir também, começaram a se converter muita gente. Por exemplo, o pastor Ivanildo, esse aqui eu sempre cito. Eu tenho matérias com eles no Jornal Globo, Extra, esses jornais aí todos. O pastor Ivanildo, ele assaltou mais de 100 bancos no Rio de Janeiro. Nós assaltamos bancos juntos. Né? E ele era o vulgo Dentinho do Comando Vermelho. Tirou 11 anos na Ilha Grande. Sim. Eu já convertido há muitos anos, pensei que ele tinha morrido, nem lembrava dele. Convertido já há muitos anos, já em liberdade, evangelizando sim. num domingo à tarde num bairro, encontrei com ele. Ele, rapaz, soube o que aconteceu com você, e Eu falei, o que houve com você? Pô, tu tá vivo. Eu estou saindo da cadeia, eu quero estar perdido, desorientado da vida. Meu Deus. Falei, o que você está fazendo? Eu estou indo para o Morro Tal. Eu falei, rapaz, que isso, vem comigo. Botei ele do meu lado, a tarde toda. 2 semanas. Ganhei ele para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor, com 40 dias, naquele tempo podia, agora acho que é 2 ou 3 meses, ele se casou com uma mulher de Deus. Que bênção. Hoje ele é pastor Que bênção. presidente, tem registro lá na Meu Confraterge, na Deus. CGADB. Olha só. Foi meu vice-presidente no Procar. E olha, o homem parece assim uma moça de educado. Sim, é uma coisa sim. assim inexplicável. Ele ora há quase 25 anos, de segunda a segunda, todo dia no monte. Glória a Jesus. 6 horas da manhã Glória a ele está lá. Jesus. Glória a Jesus. Você que nos acompanha nessa live, que está conhecendo, não é, o testemunho do pastor Sérgio, você deve ter notado que para Deus não existe caso perdido. Para os homens, há pessoas sem recuperação. Para os homens, existem situações que são insolucionáveis, mas para Deus, conforme diz Lucas 1:37, não há impossíveis. Então, se aproprie desse testemunho, permita que o Espírito Santo promova a fé no seu coração e acredite. Talvez você está orando por alguém que ainda não se rendeu ao Evangelho e já faz alguns anos que você está fazendo esse esforço, clamando, intercedendo por alguém e nada ainda aconteceu. Continue orando, continue clamando, continue intercedendo, porque no momento de Deus vai acontecer. E quando acontecer, meu Deus, aí é extraordinário. Pastor William, é interessante isso, que eu tenho um testemunho lá da localidade, que a minha esposa, eu preso, a minha esposa teve na localidade, eu falava assim, vai no culto, vai numa igreja. Ela não queria de jeito nenhum, não. Mas ela acabou indo, entendeu? Sim, isso no sim. princípio, né? Aí ela conheceu algumas irmãs, começaram a ajudar ela e tal, né? Ela disse que conheceu 2 irmãs, uma história. Uma de uma igreja, outra de outra. Aí disse que uma irmã falou para outra assim, um dia que eu passei, o velho homem passou com um bonde lá, teve umas coisas ruins que aconteceram, da guerra. Sim. Falou, isso é o filho do diabo. Aí disse que a outra irmã falou assim, não, isso aí é um homem de Deus. Eu não sei Glória quem são a essas Jesus. irmãs, não. A minha esposa conheceu elas, né? Aí a outra falou assim, não sabe que isso aí não, isso não é não, vai ver o que aconteceu. E disse que naquele dia foi uma tragédia mesmo. Só que ela já orava por mim e eu não sabia.
Tem gente orando pelo seu filho. Tem Glória gente, a Deus. às vezes nós oramos por pessoas que nós não conhecemos e que Deus vai alcançar. Veja bem, eu comecei a ler Bíblia, comecei a ter gosto por ler a Bíblia e começaram a mandar sacolas de revistinha de escola dominical de várias denominações. Glória eu comecei a a Deus. estudar. O meu primeiro seminário teológico foi dentro do presídio. Eu estudei 3 anos de teologia lá no Esmeraldino, no Bandeira, em Bangu. Meu professor hoje, ele é bispo da Madureira, pastor Abner Ferreira. Ele ia lá dar aula de seminário teológico lá na igreja do Esmeraldino Bandeira. E nossos irmãos também da CJDB. Lá dentro. Depois eu já saí de lá dando a escola dominical, quando eu ganhei liberdade, eu cumpri penas, né? Sim. Cumpri pena. Aí é outro testemunho. E quando eu vim para fora, eu vim para a liberdade, né, eu passei por todo o processo. Eu fui evangelizar, depois fui levado a auxiliar de trabalho, mas sem eu querer, nunca quis nada, não. Me levaram ao diaconato. Em todos os percursos eu trabalhei, me dediquei ali. Deus me impulsionava a isso. Foi e passando luta, de Deus, né, passando prova. Às vezes morando, eu e minha esposa, na casa dos outros, na sala, as pessoas passando de manhã por cima da gente. Porque tudo que eu tinha, eu perdi, que não era meu. Foi tudo embora, tudo, e era muita coisa. Meu e Deus. fui ao presbitério sem querer ir. Fui evangelista, e ao pastorado eu quase fui levado na marra. Mas porque Deus levou, porque eu não iria. Glória a Jesus. Tive os melhores professores, Glória a fui Deus. para lá para a convenção. Comecei a estudar, e fui para a faculdade, e hoje nós temos... Olha, eu todos os dias penso assim, eu sei que isso é verdade, mas dá vontade de me beliscar, porque aonde havia trevas, mas trevas das espessas mesmo, eu pensava que se eu fosse Deus, eu mesmo me condenava, porque eu não conhecia o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Glória Cristo, a Jesus. que perdoa os meus pecados. E Satanás sempre dizia que eu era culpado, que eu não tinha jeito, que não tinha saída, e isso ele fala para muita gente também. Mas em Jesus Cristo, ele é derrotado, e a salvação através do arrependimento, da conversão. Pastor William, eu não ia ver meus filhos crescerem, hoje eu estou vendo meus netos, e todos na presença de Deus. E são muitos, Minha né, pastor netinha Sérgio? nova na igreja. São muitos. Tem violão aqui, que o senhor prometeu um violão. O senhor não Glória esquece, não. a Jesus. O Serginho, ele quer um violão. A Maria está querendo aprender teclado. Quem sabe o Geel Cocora vai lá ensinar, que a gente não tem professor. Benção. Sabe? Maravilha. O Nicolas já está na bateria, pegando bem, porque tem bateria lá, né? Graças Entendeu? a Deus. E a gente fica feliz. E eu todo dia falo assim, meu Deus, eu não era para estar vivo, não era para ter visto nada, e estou vendo tudo e ainda estou tendo a oportunidade de participar. E Glória conhecer a Deus. irmãos. Sim, olha onde eu estou hoje. Sim. Olha onde eu estou hoje, em Barra Mansa. É Na verdade. região de Barra Mansa, na sede de Barra Mansa. Participando de uma live com a Uma live. Dave. E coisas mais. Isso é coisa que só Deus faz. Um dia desse, numa reunião aqui, para mim, eu creio que tem horário, e nós vamos estar, eu creio que eu estou encerrando aqui a minha parte, não sei que o senhor tenha mais alguma coisa, né? Mas aqui, eu dizendo aqui, numa reunião que nós tivemos pastoral aqui, nessa última, o pastor falando, temos que dar testemunho, temos que falar de coisas. De uns tempos para cá, as pessoas não estão querendo dar testemunho. Sim. Muitos estão achando, porque está havendo uma mudança na psique, na área humana do ser humano, que acha que quando você começa a falar, você está se achando, está se elevando, está querendo mostrar, está querendo dizer que foi, que é, que faz e que tem. E isso é um engano. Você precisa falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Com certeza. Porque outros podem corresponder e ver um milagre acontecendo Verdade. na vida deles. Da onde eu saí, eu não encho as 2 mãos com pessoas que estão vivas hoje, e se estão porque vieram para Jesus. Mas são incontáveis as pessoas que eu conheci de nomes e renomes que perderam a salvação. Glória a Deus. E eu convivi com elas. É importante, pastor Sérgio, também o senhor ter falado dessa questão do testemunho, né? Porque quando nós testemunhamos do que Deus fez na nossa vida, nós não testemunhamos para engrandecimento nosso, é para que Cristo seja glorificado em nós. Que ele cresça e nós diminuímos. Isso. Mas E precisamos falar. É verdade. Precisamos falar. Quando a gente lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, não é? Paulo afirma que Jesus Cristo foi feito para nós redenção, justificação, santificação, não é? Para que aquele que se gloriar se glorie no Senhor. Não é? Então, é importante sim nós falarmos daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Não é? E um testemunho desse, quem nos acompanha nessa live vai compreender a dimensão do poder de Deus, que é extraordinário e eficaz.
para trazer, não é, para uma nova vida o pior dos pecadores. Não é? Porque não existe pecador que não possa ser alcançado e recuperado pelo poder do Evangelho. Do Evangelho. Não é? E se o pastor está aqui hoje com vida, uma família abençoada, bonita, não é? Podendo dizer hoje, eu quero ver, agora eu quero ter bisnetos. Agora não é? só bisneto. Agora Isso só é bisneto. coisa que só Deus pode fazer na vida de alguém que não tinha a segurança de viver o dia seguinte. Não é? Vivia a todo instante a possibilidade de morrer assassinado, de E Jesus enfrentar alguma Pastor coisa. William, Jesus falou comigo dentro da cela. Está vendo? Ele falou comigo dentro da cela, numa humilhação que eu tive que passar, que eu me submeti a ela, né? Eu me submeti a essa humilhação. Sim. Que o inimigo, você não precisa disso. Eu me submeti a ela e o Senhor falou comigo assim, permaneça, porque eu vou te levantar do monturo e vou te assentar com os príncipes. Glória a Deus. Pastor, aí a gente vai falar. Eu sento com pessoas de eminência hoje, Sim. juízes, desembargadores. Eu entro dentro do Fórum do Rio de Janeiro, lá na VEP, eu falo com eles, eu dou palestras, conferências. Pastor, eu entro em lugares que eu jamais pensaria que eu entraria. Isso é coisa que só Deus pode fazer, não é, pastor? E que eu entrei um dia com as mãos para trás, assim, algemado de cabeça baixa. E hoje eu entro com dignidade. com dignidade. Me tornaram capelão da Polícia Militar no Rio de Janeiro. Olha Eu trabalhei 8 anos lá dentro, na capelania. bênção. Eu chego lá no comando, eles fazem assim, pastor Sérgio, capitão, major, comandante. Meu Deus. Eu fico sem graça, porque porque é hábito deles, eu não acho nada disso excelente. Sim. É hábito deles. Sim, mas eu fico não. sem graça. Mas a gente olha Porque eu sou para do essa arroz história... eu sou do arroz e feijão. Sim, sim. Sabe? Mas a gente olha, o pastor Sérgio, para essa história e a gente vê uma virada espetacular. E Deus é glorificado nisso. Deus é engrandecido nessa história. Não é? Porque tudo isso o que é? Resultado da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E continuo dentro do sistema. Hoje eu sou capelão, levei o pastor José Edson lá no presídio Bangu 9. Glória a Deus. E o Bangu 9 é um presídio de policiais militares. Queremos conhecer lá, tá? Queremos conhecer. Ele participou de um culto conosco que tinha 500 homens no culto. A igreja lá tem 700 membros. E... olha, é músico, olha, coisa fantástica, coisa fantástica. Ele ficou maravilhado quando terminamos o culto, mais de 30 ex-policiais presos ali com 300 anos. O dirigente lá tem 520 anos de cadeia. Meu Deus. Homem de Deus, uma benção. Sabe? Já convertido há muitos anos, Sim. está pagando a pena, está lá vindo na frente chorando. A gente tem essas fotos, tá? Sim. Ali se rendendo aos pés chorando, humilhação, fora as unidades prisionais de criminosos comuns, né? Então hoje a gente prega no Bangu 8 para ex-juiz, ex-secretários, lá no ex-governador, pregamos em batalhões de polícia militar, em presídio de policiais, de funcionários públicos, e eu trabalho com quase 50 mil internos comuns dentro do sistema penitenciário. E agora, recentemente, só estamos esperando passar a pandemia, recebemos aqui o credenciamento da cadeia de Volta Redonda. Glória a Deus. Isso é coisa, irmãos, que só Deus, em Cristo Jesus, entramos por cauda e o Senhor nos fez sair por cabeça. Glória a Deus. Pastor Sérgio, nós já avançamos um pouco no nosso horário. Eu gostaria que, para nós finalizarmos essa live, o pastor deixasse uma palavra de esperança para os nossos irmãos, uma palavra de fé, não é? Porque tem irmãos que nos acompanham e que vivem questões familiares não resolvidas com pessoas que ainda não foram salvas. Eu imagino que existem momentos que bate aquele desespero e aquela impressão de que a coisa não vai acontecer, a salvação não vai chegar e nada vai mudar. Mas o Deus que nós estamos aqui hoje falando e representando no testemunho do nosso irmão é poderoso para chegar na sua casa e operar uma grande obra de salvação no seio da sua família. E talvez você também que nos acompanha está vivendo a situação que o pastor Sérgio viveu e acha que não tem saída. Você já está tão envolvido, não é, que você pensa não haver mais saída dessa condição. Jesus pode transformar e mudar a sua vida. Glória a Deus. Amados, amadas, eu quero dizer para você que o fundamento da nossa vida com Deus é a fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, creia, independente da circunstância. Às vezes, você está orando, está gemendo, está
fazendo a tua parte, e parece que cada vez está pior. Aí chega de madrugada o filho, chega drogado, parece que está cada vez pior, aquele marido não muda, a situação não muda. Continue. No capítulo 16, 31 de Atos dos Apóstolos, Paulo fala para o carcereiro: creia, creia. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. Creia, é só isso. O restante é com Deus. Creia, é a tua parte. Não queira forçar nada. Creia, faça a sua parte. Aos Efésios, Paulo, no capítulo 3, 20, ele diz assim: porque o Senhor é poderoso para fazer muito mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. E isso, às vezes, demora um tempo. Hoje eu estou vendo coisas que há 20 anos atrás eu falava com Deus. Demora um tempo. Parece que a nossa fé vai sendo testada, vai sendo provada, porque é um tempo de maturidade para todas essas coisas. E a perseverança, ela é o alimento da fé. Permanecer até o fim. Creia. Creia independente do que você está vendo. Crer não é ver. Crer é crer. Creia. Creia que Jesus Cristo, Ele pode, em todo tempo, fazer algo que é muito mais do que você quer, pensa ou deseja. E não deixe de estar buscando Ele em todo tempo, sabe? Seja fiel a Deus, participe constantemente. O inimigo de nossas almas, ele tem uma arma para tentar nos parar: o cansaço. Então ele tenta nos esgotar, nos levar ao máximo de esgotamento psicológico, mental no caso, né? E espiritual. Mas aquele que persevera, esse é salvo, esse é abençoado, esse toma posse, esse alcança o seu objetivo. Nós entramos esse ano, eu e minha esposa, nós não pudemos fazer a virada do ano na igreja como todo ano por causa da Covid, tivemos que cancelar. Então, fomos para a casa dos nossos filhos. Quando deu 11h30, eu falei: filhos, até aqui a gente ficou, agora eu e mamãe vamos para a nossa casa, eu quero entrar esse ano, eu e a minha esposa, tua mãe, na minha casa, nossa casa. Fomos para casa, meia-noite de joelho, orando já desde 11 e pouca, nós oramos. Quando virou o ano, dentro da nossa casa, eu moro no interior, né, nós levantamos e eu pedi uma palavra ao Senhor. E o Senhor me deu Isaías 26:3, que depois, um pouco depois, eu fui saber que aqui também, a nossa sede aqui veio num outro versículo, mas veio no mesmo espírito, eu não falei nada, no mesmo propósito. Isaías 26:3, que o Senhor diz que Ele conservará em paz aquele cujo propósito é firme, ou cuja mente é firme, a mesma coisa. Creia, creia, e não esmoreça na sua fé, porque o Senhor vai te dar vitória. Não dê um passo para trás, é sempre para frente. Quando a luta aumentar, aumente a tua vida espiritual. Quando aumentar o impacto, aumente o seu processo de vida com Deus, porque a resistência, nós estamos lutando, combatendo forças espirituais da maldade. Só para você ter uma ideia, nós já trabalhamos dentro de unidades em que durante um culto assim, caí 30, 40 pessoas endemoniadas, querendo voar no teu pescoço. E você ali, só em nome de Jesus, não tem saída. Famílias, entrar dentro da casa da família, todo mundo cair, torto, criança de 2 anos com a mão para trás, criança inocente, famílias destruídas, e hoje são pastores, missionários, obreiros, diáconos, e tudo que eu nunca pensei em ver na minha vida, eu só pensava em deixar minha família bem, e se eu morresse, deixar a minha família bem, porque eu queria sair daquela vida errada ali. Se eu saísse, por cima, se eu não saísse, eu queria deixar a família bem, mas Jesus me resgatou minha família, e tem resgatado milhares de pessoas e nos feito sentar com príncipes como nós estamos aqui nessa tarde. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente, e sempre diga graças a Deus. Aleluia. Pastor Jorge, dá para cantar mais um louvor? Nós vamos então cantar mais um louvor e já estaremos caminhando para o encerramento dessa live. De tanta coisa que andei fazendo, de quase todas me arrependi, mas houve uma especial, foi a mais certa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz,
em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Coisas erradas andei fazendo na condição de um pecador, mas quando achei-me desfalecendo, tomei a decisão que me salvou. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz, em aceitar Jesus, sinceramente, foi a melhor coisa que eu já fiz. Glória a Jesus. A melhor coisa que um homem pode fazer é confessar a Jesus como seu Salvador. Se você foi tocado pelo Evangelho durante esta live, ore ao Senhor, entregue ao Senhor a sua vida e você vai viver uma história linda e maravilhosa com Deus, assim como vive ainda hoje o nosso pastor Sérgio Juliani. Nós vamos orar para finalizar este trabalho, pedindo ao Senhor para que Ele abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos por este trabalho, por esta oportunidade. Glorificamos a Ti, Senhor, pelo testemunho que ouvimos durante esta live. Que obra maravilhosa e extraordinária o Senhor pode fazer através do Evangelho na vida de um homem. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sérgio, obrigado pela vida do pastor Jorge, obrigado pela minha vida, obrigado pela vida do nosso irmão presbítero Geiel, que nos ajudou essa tarde tocando, ó Deus, mobilizando aqui os aparelhos para que pudéssemos gravar, ó Senhor, esta live. Obrigado, Senhor, por tudo, pela audiência que nos acompanha, que o Senhor possa, de maneira especial e extraordinária, alcançar a cada pessoa que está nos acompanhando em graça e misericórdia e operar em sua vida uma grande e maravilhosa obra. Obrigado por tudo, nós te glorificamos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, não só hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Amém.